Bora lá! Deixei uma perguntinha para você sobre o caso Robinho. Eu já trabalhei esse caso antes, né? Sobre a questão do cumprimento da pena ou não. Bom, primeira coisa para relembrar e ficar bem claro. Robinho é culpado, ele não é inocente porque ele já foi condenado. Contudo, o crime aconteceu na Itália, dentro do território italiano, segundo as regras italianas. Ele foi condenado a estupro coletivo. Nem tem essa previsão específica aqui no Brasil, a gente tem algumas qualificadoras, mas o tipo nem existe aqui. Então, bom, a pergunta é, ele pode ou não cumprir pena aqui? A grande polêmica é porque está noticiando, tem um monte de notícias, o ministro da Justiça falou sobre isso, várias pessoas falaram sobre isso, e o MP propôs, olha, para ele cumprir a execução da pena aqui. Bom, vai ou não vai? Bom, primeiro, por que ele não pode ser mandado para a Itália? Proibição de extradição de brasileiro nato. Isso é uma regra constitucional que tem aqui, tem em quase todas as constituições do mundo para preservar a soberania e evitar algum tipo de abuso. Então, em regra, eu não posso mandar ele para a Itália para cumprir a pena lá. Beleza, professor, o que pode ser feito? O que poderia ser feito seria o seguinte, ele foi condenado lá, mas o Brasil autoriza que ele cumpra a pena aqui. Só que a gente tem alguns problemas. O primeiro problema é o seguinte, a lei 3.445, lá no artigo 100, ela vem com a seguinte previsão. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência da execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem. O que ele está falando? Ele está falando que se couber extradição executória, o que pode ser autorizado? Que um sujeito que cometeu o crime lá fora cumpra a pena aqui ou cumpra a pena lá. Só que o ponto é solicitação em que couber solicitação de extradição executória. Ou seja, só é possível utilizar esse artigo se for possível a extradição. Como eu disse para vocês antes, a Constituição não permite a extradição de brasileiro nato. Então não dá para usar esse artigo para fazer o cumprimento da pena aqui. Professor, mas isso é um absurdo? Por que isso acontece? Calma, gente, é claro que é um absurdo. Mas isso só acontece por uma decisão do próprio país. E eu falo de uma decisão do próprio país por quê? Porque existem tratados internacionais de cooperação jurídica. Ou seja, Brasil e Itália podem fazer um tratado internacional, os dois soberanos, e combinar que quando acontecer situação como o caso do Robinho, o cara cumpre pena aqui. Só que o único tratado existente entre Brasil e Itália, ele veda expressamente essa possibilidade. Percebam, é culpa do governo brasileiro? Não só, porque a Itália concordou com esse tratado. Provavelmente, os juristas, os diplomatas que pediram para que o Robinho cumpra a pena aqui, eles sabem que o ordenamento jurídico brasileiro não respeita isso, não permite isso, a extradição, e sabem que não tem jeito, porque eles assinaram o tratado internacional também. Talvez, e só falo talvez porque eu não tenho certeza, mas muito provável, que eles fizeram isso para dar uma satisfação para a própria população italiana. A gente fez a nossa parte. Mas o fato é que o tratado é assinado pelos dois países. E esse tratado foi assinado sem essa possibilidade. Então, mesmo que o Ministério Público tenha proposto, que o Judiciário tenha aceitado, só quer dizer que ele vai analisar o caso. Mas a tendência é que a resposta seja essa. Até porque se o Judiciário responder de outra forma, ele vai estar contrariando, no primeiro momento, a lei e contrariando o próprio tratado internacional. Então, na verdade, o Judiciário não tem alternativas. O que a gente tem para resolver isso, então? A partir de agora, já poderia ter acontecido antes, os países têm que entrar num acordo e fazer um tratado nesse sentido. Professor, depende só do presidente atual? Dependia só do presidente anterior? Não, porque eu preciso da concordância da Itália também. Então, em resumo, 99% de chance de sim, o Robinho, mesmo condenado, continuar livre. Professor, e se fizerem um tratado internacional hoje? Aí é a grande polêmica. Por que é a grande polêmica? Essa norma é prejudicial? Se é, será que a Constituição permite que uma norma nova, depois do fato, retroaja para prejudicar o sujeito? Discussão difícil, porque também tem diferença entre análise penal e processual penal. O processo, a lei aplica-se de imediato, no penal a gente tem cláusulas de retroatividade maléfica, de retroatividade benéfica e assim por diante. Então, seria seria interessante, mas ainda assim isso é difícil de acontecer, porque teoricamente se isso fosse acontecer já teria tido no governo passado, né? Porque aí o presidente já teria se aproximado da Itália para tentar fazer esse tratado, os canais diplomáticos seriam acionados, eles não foram antes, podem ser acionados agora, mas ainda é um problema. De qualquer forma, cessando a análise jurídica por uma questão política que está ali alinhada com o direito, é interessante para que o cidadão veja o papel dele. Se isso causa indignação, o que se deve ser feito? Uma pressão para que o governo atual evite esse problema no futuro.
Não só com a Itália, como outros países. E é legal também fazer o vínculo lá com o caso Daniel Alves. O governo espanhol agiu para exatamente não acontecer o que aconteceu no caso Robinho. E chamo vocês até para ver esse vídeo depois. E por fim, entra lá no canal do YouTube porque tem aula de importunação sexual novinha para você, do crime, né? Não é para fazer importunação, não, é para aprender sobre o crime. Depois o carnaval tem tudo a ver, né? Fechou? Tchau para vocês. Mandem perguntas aí. Qualquer dúvida, manda também. Tchau, tchau.